Agradecer primeiramente o convite. Vou pedir desculpa que minha voz já está meio ruim, então toda hora eu vou ter que ficar limpando a garganta. Mas queria agradecer o pessoal da Microgel que me convidou para falar um pouco desse tema. E o Guilherme já fez muita propaganda, né? O que ele falou? Que se a física do solo está boa, mas a microbiologia não está, então o solo não está bom. Por que será? Por que se a biologia do solo não está boa, a saúde da planta não vai estar boa? Porque quem faz a ciclagem de nutriente no solo, quem que disponibiliza nutriente para a planta, é a bactéria, é o fungo que está ali no solo. Então a gente promover uma biologia do solo é algo muito importante. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do microbioma, vou explicar o que é microbioma e tal. E é uma parte mais científica, que a minha parte não é muito prática, é mais de pesquisa, mas eu gosto de mostrar para vocês entenderem mais próximo. Para vocês entenderem a importância de se estudar a microbiologia do solo e para onde as pesquisas estão levando. Né? O que a gente pode desenvolver no futuro como uma técnica usando o microbioma. É isso que eu vou mostrar para vocês. Vai ter um monte de ilustração de artigo científico, mas eu vou explicar de uma forma mais didática para que a gente possa entender. E o mais importante é vocês saírem daqui entendendo, a biologia é importante e a biologia do solo, os micro-organismos e o microbioma, talvez é uma ferramenta que vai agregar no futuro para a gente aumentar a produtividade. Então é isso que eu quero passar para vocês. E eu começo com uma pergunta. O que será que aconteceria se eu plantasse uma mesma cultura por muitos anos, sem fazer correção do solo, sem colocar fertilizante, sem fazer calagem? O que aconteceria se eu plantasse por muitos anos uma cultura? Será que ela pararia de produzir? Se eu plantasse a mesma cultura durante 150 anos sem fazer nada. E foi isso que fizeram na Inglaterra. Esse aqui é uma foto do campo experimental no Rothamsted, que é um instituto muito famoso de agricultura da Inglaterra, do Reino Unido. E eles têm esses campos experimentais com mais de 150 anos. Então eles foram fazendo alguns experimentos e numa das parcelas eles plantaram trigo por 150 anos sem colocar nada. E a gente vai ver o que aconteceu aqui. Então isso aqui é a produtividade do trigo, né, por hectare. E aqui começou em 1850 e eles foram avaliando essa produtividade até o ano 2000. Na verdade eles estão continuando com isso aqui, então já são mais de 170 anos fazendo esse experimento. Olha que interessante. Então, durante essas eras aqui, esses anos, né, se a gente pensar aqui nem tinha fertilização nitrogenada ainda. Então, eles tinham algumas técnicas que foi aumentando a produtividade. Por exemplo, ali perto de 1920 e pouco, com o Poussil, a técnica do Poussil, eles conseguiram aumentar a produtividade. O surgimento da técnica de calagem, né, para corrigir o pH do solo, foi aumentando. O uso de herbicidas e fungicidas levou a produção lá para cima. Então, eles usando o NPK e algumas coisas. Então, várias técnicas foram surgindo durante a história da agricultura que aumentou a produtividade. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Essa linha azul clara é uma linha onde não foi feito nada e foi plantado trigo durante 150 anos e a produtividade se manteve a mesma. Não aumentou, mas também não diminuiu. E eles perguntaram por que será, né, que aconteceu isso. E hoje a gente sabe que o que manteve essa produtividade, apesar de baixa, mas não se extinguiu, foi o microbioma do solo. As bactérias, os fungos que estão lá fazendo essa ciclagem de nutrientes. Então, a partir desse momento, deu um start de que a saúde do solo não pode ser desvinculada da microbiologia. É a física, é a química e também a microbiologia. Pegando o exemplo aqui da soja do Brasil, a gente também, diferentes técnicas e metodologias, foi aumentando a produtividade. Se a gente pegar o rendimento em grãos, começando ali em 1965, muitas técnicas foram surgindo que foram aumentando essa produtividade. A gente pode ter o melhoramento, né, do cerrado aqui, dos trópicos dos solos, a expansão agrícola, a fertilização por nitrogênio, o balanço de fertilizantes, de calagem. Tudo isso aqui, plantio direto, olhar para a física do solo, olhar para a química do solo, a gente conseguiu aumentar essa produtividade. E a pergunta que fica é, o que será que no futuro vai ajudar a aumentar essa produtividade? Se a gente vai chegar a um momento que não tem mais física que a gente consiga manipular, se a química a gente não consegue mais colocar um tanto de fertilizante que aumente essa produtividade, o que será que vai ser o ponto, que tecnologia que vai surgir, ou que ferramenta vai surgir para a gente aumentar essa produtividade? E como um pesquisador na área de microbiologia agrícola, a gente fala que o microbioma
O estudo da biologia do solo é o que pode se tornar uma ferramenta para aumentar essa produtividade. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mostrar alguns estudos que a gente fez, e muitos têm falado, né, em manipular essa diversidade. A gente faz isso fazendo diferentes técnicas de manejo no solo, a gente muda o microbioma do solo, essas bactérias e fungos. Rotação de culturas, a gente traz uma diversidade. A gente usa inoculantes, coloca biofertilizantes, bioestimulantes para promover e mudar essa microbiologia do solo. Mas hoje eu vou mostrar um exemplo de algo que já é feito desde que o mundo é mundo. Antes do homem manipular esse microbioma do solo, a própria planta fazia isso. Através dos seus exudados na rizosfera, a planta atrai micro-organismos que são benéficos para ela. Eu vou falar um pouco sobre isso na palestra de hoje. Mas primeiro, o que é microbioma? Essa é uma palavra nova, não tem acho que nem 10 anos, mas é a mesma coisa que microbiologia e tudo vai. Mas se juntou essa palavra como que fosse o bioma dos micro-organismos de um determinado ambiente. A definição de microbioma é a totalidade dos micro-organismos, seus genomas e suas funções. E microbioma, essa palavra serve para tudo. Então tem o microbioma humano, tem o microbioma do ar, tem o microbioma do solo, o microbioma dos animais. Então tudo que você define um ambiente para estudar, a gente pode chamar de microbioma. Então, por exemplo, tem estudos de microbioma humano que estudam, por exemplo, o microbioma da sua pele. E o microbioma da sua pele, do braço, é diferente do seu microbioma do seu rosto. É uma comunidade diferente, tem organismos diferentes, com abundâncias diferentes. Mas microbioma é isso. E o que inclui o microbioma? A gente vê muito falar sobre bactéria, mas tem que lembrar que tudo aquilo que a gente não enxerga a olho nu, que não pode ser visto, é como se fosse uma minhoca ou um nematóide, tudo que a olho nu a gente não enxerga, a gente chama de micro-organismo, que são bactérias, fungos, arqueias, protistas e até mesmo vírus. A gente está muito famoso o vírus aí da Covid, mas vírus também fazem parte do microbioma. Tem muito vírus no solo e eles controlam a população de bactéria. Então a gente tentar entender essa população é importante. Só para dar um exemplo da importância do microbioma, eu vou usar como exemplo os seres humanos. Se a gente pegar um adulto médio aqui, ó, o corpo humano é formado por cerca de 10 trilhões de células humanas. Então, todas as células dos ossos, do sangue, das peles, dos órgãos, se a gente somar todas as células do corpo humano, são cerca de 10 trilhões. Se a gente somar todas as células microbianas do nosso corpo, como assim? As bactérias que estão na nossa pele e dentro do nosso corpo, são cerca de 100 trilhões de micro-organismos que compõem o nosso corpo. Ou seja, a gente é 10% humano e 90% microbiano. Ou seja, tem quase 10 vezes mais células microbianas no nosso corpo do que células humanas. Algumas pesquisas mais modernas falam que isso não é tão diferente, mas pelo menos metade das nossas células são células microbianas. Mas algum pode falar assim, mas o que define os seres humanos e as bactérias e os seres é o material genético. Então, se a gente contar os genes do microbioma humano, a gente tem cerca de 20 mil genes que compõem o nosso genoma e cerca de 20 milhões de genes microbianos contando todas essas bactérias e fungos. Então, numa perspectiva genética, a gente é 99% micro-organismo e 1% humano. E mesmo assim tem pessoas que se acham melhores que as outras, né? No final é tudo bactéria. Mas o que isso quer dizer? Se para o ser humano é assim, para as plantas são assim, para os animais também são assim. Então hoje a gente chama isso de holobionte. Então se eles são tão abundantes nos seres humanos, nas plantas e nos animais, eles desempenham um papel fundamental para a manutenção da saúde e crescimento dos seres. O que eu quero dizer com isso? Que sem micro-organismo não teria vida, não teria planta, não teria animal, não teria seres humanos. Porque a interação que nós temos com eles é a que nos fazem o que nós somos. Voltando para a agricultura, entender quem eles são, como eles interagem com as plantas, é a ferramenta que eu falo do futuro para a gente usar e desenvolver essas plantas, aumentar a produtividade e aumentar a saúde e crescimento dessas plantas. Então, por isso que o microbioma é algo que é do futuro para a gente ver. Qual que é a importância, então, do microbioma? Por que ele é importante? A gente já viu que eles são abundantes. Vou mostrar alguns exemplos da importância do microbioma. Peço desculpa que está em inglês, mas é mais para ilustrar. Isso aqui é um documento que foi feito pela União Europeia mostrando toda a cadeia produtiva de alimentos, desde a plantação até o consumidor. E eles ilustram aqui que em todas as partes da cadeia produtiva está presente o micro-organismo.
no solo, nos alimentos, nas plantas, na água que é usada para fazer a irrigação, nos maquinários, nas fábricas e até mesmo no alimento pronto. Então, todas as etapas da produção de alimento está presente micro-organismo. E, obviamente, eles podem também causar doenças, mas eles podem causar benefícios. Então, entender quem são eles, como que a gente maneja esses micro-organismos, é importante para a gente promover um crescimento de planta. E solo, então? O Guilherme falou bastante do solo. Se a gente pegar 1 grama de solo, que eu pego aqui na ponta dos meus dedos, em 1 grama de solo tem cerca de 1 bilhão de células micro-organismo. 1 bilhão de células de micro-organismo em 1 grama de solo. Imagino que não tem em todo esse campo aqui de plantação de soja. E o que eles fazem então? Como eu disse, e o Guilherme falou, que se a física do solo está boa, mas a biologia está ruim, não tem produtividade. Por quê? Porque quem faz a ciclagem de nutrientes são esses micro-organismos. Então, só alguns exemplos aqui, ó, fixação de nitrogênio. Esse é o exemplo mais clássico. Todas as plantas precisam de nitrogênio para crescer. E o nitrogênio, se não é a gente comprar compostos de fertilizantes nitrogenados e colocar ali, a única forma de colocar o input de nitrogênio no solo é através de atividade de micro-organismo. É uma bactéria que pega o nitrogênio que está na atmosfera e coloca ali no solo. Solubilização de fósforo, oxidação do metano, metanogênese, fixação de carbono e por aí vai. São dezenas de funções desempenhadas pelos micro-organismos no solo. Ou seja, toda a ciclagem de nutriente é dependente de uma microbiota do solo. Então, se a gente pegar um solo, esterilizar, matar todas as bactérias e fungos que estão ali e colocar nutriente, provavelmente a planta também não vai conseguir captar, porque não vai ter uma atividade que vai converter os diferentes compostos dos nutrientes para que seja disponível para a planta. Então, a biologia do solo é parte fundamental da saúde e qualidade desse solo. Exemplo clássico, todos vocês sabem. É um exemplo de muito sucesso aqui no Brasil. O entendimento dessa interação entre biologia do solo, entre micro-organismo e planta, promoveu uma tecnologia que no Brasil é um sucesso, que é a fixação biológica do nitrogênio em soja. Então, ali para os anos 60, 70, foi quando a Embrapa desenvolveu aquela soja que nodula bastante, e a gente fala que praticamente não coloca nitrogênio em soja, muito pouco. Isso dá uma economia, num cálculo de 2013 da Embrapa, de 12 bilhões de dólares anuais que não precisa comprar nitrogênio para colocar. Vezes 5, mais de 50 bilhões. Ou seja, uma técnica de conhecimento de biologia do solo desenvolveu uma técnica de agricultura que dá uma economia em dinheiro para o nosso país. Porque as plantas precisam do nitrogênio e 70% da nossa atmosfera é de nitrogênio, só que a planta não consegue pegar esse nitrogênio e absorver. Como vocês sabem, né, ela pega na forma de amônio, nitrito ou nitrato. E quem pega esse nitrogênio do ar e transforma nessas formas é uma atividade microbiana. Só para mostrar como é importante a gente entender e por que é importante olhar para a saúde da biologia desse solo. Mas beleza, eu falei que é importante essa saúde, tem muitas formas de a gente manipular isso, colocando inoculantes, fazendo o manejo do solo, mas eu quero mostrar para vocês uma forma que é feito que as próprias plantas fazem essa seleção dos micro-organismos. Então, como que o microbioma da rizosfera pode ajudar na saúde e no crescimento? Então, parte das pesquisas que a gente faz lá no laboratório é melhor entender essa relação da planta com os micro-organismos. Então, muito antes da gente inventar um inoculante e colocar ali no solo, a planta já escolhia quais as bactérias que são benéficas para ela atrair na sua rizosfera. Então, o que é a rizosfera? A rizosfera nada mais é que aquele solo que está em contato com a raiz, bem em contato mesmo com a raiz, pequenos milímetros ali. E ali ela atrai uma quantidade enorme de micro-organismo. Como que ela faz isso? Através da exudação nas suas raízes. Então, mais ou menos, dependendo da planta, 40% dos seus fotossintéticos, que ela faz através da fotossíntese, ela solta na raiz. Por que ela solta? Ela não está perdendo, não é à toa que ela faz isso. Ela solta para atrair uma comunidade de micro-organismos ali na sua rizosfera. E por que ela faz isso? Porque, de alguma forma, esses micro-organismos que estão aqui, ó, eles vão ciclar nutrientes, solubilizar fósforo, proteger contra patógenos, vai auxiliar a planta no seu crescimento e na sua saúde. Então, é uma troca que acontece. Então, isso acontece há milhares de anos. Então, entender esse processo, como que as plantas fazem isso, pode ajudar a gente a desenvolver estratégias para manipular essa diversidade. Quem que a planta está atraindo que é benéfico? Será que a gente consegue aumentar esse poder de atração?
Quem que a planta está atraindo ali que se protege ela contra um patógeno? Será que a gente pode usar esse micro-organismo e fazer um inoculante? Então, entender essa relação da planta com os micro-organismos vai ser muito importante para a gente entender todo esse mecanismo. E as plantas fazem isso desde que elas são plantas. Desde sempre elas estão manipulando o seu microbioma. Tem até uma teoria que é chamada Cry for Help, que é tipo clamar por ajuda, pedir socorro. Quando uma planta, por exemplo, está num momento de estresse, um estresse hídrico, ela muda a sua configuração de genes, a sua expressão genética, libera algum tipo de composto na raiz para atrair bactérias que vão ajudá-las a superar aquele estresse hídrico. Quando ela está sendo atacada por um patógeno, né, está sendo infectada, ela muda a expressão gênica, ela solta exudados na raiz para atrair bactérias que vai tentar combater aquele patógeno. Então, quem são essas bactérias? Quais são esses genes? Será que a gente conseguindo entender isso, a gente consegue promover, por exemplo, compostos que aumentam a população dessas bactérias, compostos que inibem bactérias patogênicas? Então, por isso que a gente está estudando cada vez mais essa interação entre micro-organismo e a planta por meio do microbioma da rizosfera. Já são muitos estudos feitos e a gente já consegue ver que esse microbioma da rizosfera ajuda no crescimento, na nutrição, na saúde, na tolerância aos estresses, como dei alguns exemplos, e também na supressão de doença. E como que a gente estuda isso? E a gente estuda isso através de biologia molecular. Então a gente pega esse solo da rizosfera, então arranca a planta, pega esse solo colado na raiz e faz análise de todos os micro-organismos que estão ali, através de sequenciamento de DNA, isolamento e por aí vai. A gente consegue acessar para saber quem eles são e o que eles estão fazendo lá. Mas quando a gente fala em planta, a gente tem que levar em consideração que a gente vem modificando essas plantas há milhares de anos. Quando começou a agricultura, ali no Crescente Fértil, né, na região do Tigre e do Eufrates, a gente estuda isso na escola, né? Nos rios ali, Tigre e Eufrates, começaram as civilizações e ali a gente começou a domesticar plantas. O que era isso? Então o cidadão estava ali, pegava uma fruta, uma maçã, ele via que era mais doce, ele pegava aquela semente mais doce e plantava ela. E assim ele começava a selecionar características que eles queriam, que eles achavam interessante. Então a gente vem 10 mil anos fazendo isso, hoje a gente tem biologia molecular, genética molecular, cruzamento de plantas, organismos geneticamente modificados. A gente veio mudando completamente essas plantas de como elas eram antigamente. Então, se a gente comparar antigamente, né, essa aqui é uma foto até de Sinop, uma região ali de soja. Antigamente a gente tinha uma alta diversidade no solo, diversidade de planta, e hoje a gente tem uma monocultura. Então isso tem mudado também a relação da planta com a biologia do solo. Um exemplo aqui, ó. Então quando a gente começa a domesticar essas plantas, a gente está movendo principalmente essas plantas do seu habitat natural. Então hoje, por exemplo, a base da alimentação do brasileiro é o quê? É o arroz. E o arroz não existia aqui. O arroz, ele é da Ásia. Qual outra coisa que é a base da alimentação do brasileiro? Arroz e feijão. E o feijão é natural do Brasil? Não tinha feijão no Brasil. O feijão é da Mesoamérica, Guatemala, Colômbia. Hoje a gente planta arroz, a gente planta feijão aqui. Porque a gente está movendo essas estruturas, né, essas plantas, trazendo para ambientes diferentes, solo diferente, altitude diferente, clima diferente, tudo completamente diferente, através do processo de domesticação. Então a gente está começando a usar práticas agrícolas que antigamente não tinha, vai mudando a qualidade da liteira, muda a arquitetura da raiz, altera o padrão de exudação das plantas e, por consequência, altera também essa associação entre as plantas e os micro-organismos. Só para ter uma ideia de como a gente mudou as plantas, e a gente mudou muito essas plantas, por que a gente tem mudado? Então a gente faz variedades melhores que aumentam a produtividade, produz a mais numa determinada mesma área, então os melhoristas escolhem essas variedades, cruzando entre outras variedades. Estabilidade e adaptabilidade, então plantar em clima diferente, em solo diferente, altitude diferente, regiões diferentes. Então no mundo inteiro a gente consegue plantar diferentes plantas. A estrutura e a arquitetura da raiz. Então antigamente a gente coletava manualmente, hoje a gente coleta com máquina. E para isso a gente tem que mudar essas plantas. Então aqui é um exemplo de planta que era coletada manualmente, planta de feijão, e aqui uma planta com uma estrutura diferenciada para que a máquina pudesse colher. Tudo isso é feito com cruzamento e melhoramento genético, cruzando diferentes variedades e selecionando as melhores características. Qualidade nutricional, tamanho do grão, cor do grão, tempo de cozimento, tudo isso os melhoristas pensam, né? A gente tem o IAC em Campinas, que fez várias variedades de feijão que a gente usa hoje. Então não adianta a gente produzir uma planta
que tem uma alta qualidade nutricional, só que o tempo de cozimento é muito alto. Demora mais para cozinhar. Se vai para o mercado, ninguém compra. Então, tudo isso é pensado. Também a gente tem mudado as plantas para fazer resistência a doenças. E olha como isso altera completamente as plantas que nós conhecemos. Eu tenho aqui na tela fotos de plantas ancestrais. Plantas antigas, frutas antigas das versões modernas que nós temos hoje. Mas por que tem ancestral? Porque os laboratórios ainda guardam as sementes antigas, sementes de feijão, sementes das outras plantas. Por exemplo, no Peru tem um laboratório que tem mais de 3.500 variedades de batata, para que os melhoristas possam tentar escolher as variedades e cruzar. O que eu quero dizer? Isso aqui é uma planta ancestral de uma fruta que a gente tem hoje comumente. Eu quero que vocês tentem adivinhar que planta é essa. É uma fruta. Que fruta é essa aqui? Ó? Melancia. Olha como é a melancia hoje e olha como é a melancia ancestral. Com processos de melhoramento genético e domesticação, a gente foi mudando completamente as características dessas plantas. Essa segunda aqui é fácil. Muito parecida com a de hoje, uma banana. Essa aqui não é uma fruta. Parece uma mandioca, né? A cor é completamente diferente hoje. É uma cenoura. Mais 3 para vocês adivinhar. Milho. Essa aqui nunca ninguém acertou. Já mostrei essas imagens em diversas palestras e ninguém acertou. Por causa do formato e da cor, é muito difícil conseguir entender. É uma berinjela. E essa aqui, ó, é o repolho. Presta atenção nessa planta. Ela existe ainda hoje, naturalmente, na natureza, desse formato. Ela é chamada de Brassica oleracea. Através do melhoramento genético e domesticação de diferentes partes dessa planta, foi dada origem, ó, a todas essas outras aqui. Ó. Repolho, couve de Bruxelas, rábano, couve, brócolis, couve-flor. O que isso aqui quer dizer? Que nenhuma dessas plantas, né, tudo isso aqui a gente encontra no supermercado, nenhuma dessas plantas existia naturalmente na natureza. Não existia. Não existia couve na natureza, não existia brócolis, não existia repolho. Foi melhoramento genético, domesticação dessa planta que deu origem a essas outras aqui. Mas o que eu quero chegar com isso? A gente viu que a microbiologia é muito importante, que as plantas têm mais células microbianas nela do que células de própria planta, e que essa interação da microbiologia com as plantas é extremamente importante para a saúde e crescimento. E durante todo esse processo de melhoramento genético e domesticação, será que os pesquisadores pensaram na interação do microbioma com essas plantas? E até os últimos anos a resposta é não. Eles sempre pensaram nas características e nunca pensaram em como isso pode afetar essa interação das bactérias e dos fungos com as plantas. E os estudos que a gente tem feito é para tentar desvendar isso. O que tem acontecido quando a gente muda completamente uma planta? O que a gente está perdendo? O que a gente está ganhando? Será que tem interações antigas que eram importantes para manter a saúde da planta e a gente está perdendo isso? Ou a gente está melhorando essas interações? Então, vou mostrar alguns estudos que a gente fez que mostram exatamente isso. Então, como o melhoramento afeta o microbioma da rizosfera? Lembrando que é muito importante essa interação do microbioma com as plantas. Essa aqui é uma análise. Vou explicar o que significa, não fiquem preocupados. A gente chama de análise de network. O que a gente fez? A gente pegou trigos ancestrais e trigos modernos, plantamos no mesmo solo e nas mesmas condições. Tudo igual, só é diferente o cultivar. Um é antigo, é ancestral, e outro é moderno. Aí a gente pegou o solo da rizosfera, fizemos o sequenciamento e olhamos para toda a comunidade microbiana. Essa é uma análise de correlação. Então, cada pontinho aqui, ó, é como se fosse uma espécie de micro-organismo. Cada pontinho azul seria uma espécie de fungo, cada pontinho vermelho seria uma espécie de cercozoários e cada bolinha preta uma espécie de bactéria. Cada linha entre as bolinhas é uma correlação que existe entre eles. Então, por exemplo, tem uma correlação positiva, então se aumenta um grupo de bactérias, o outro também aumenta, porque eles trabalham junto, e pode ser uma correlação negativa. Se sobe uma bactéria, diminui outra, porque elas estão competindo. De maneira geral, a gente consegue ver como é a dinâmica das comunidades na rizosfera, o quão dinâmico e complexo é. Essa aqui é a planta ancestral. E olha o que acontece quando a gente viu isso na planta moderna.
A diferença é clara, né? O que isso quer dizer? Que nos cultivares modernos de trigo, a gente está perdendo muitas bactérias e muitas interações que existiam nos cultivares ancestrais. Será que essas interações eram importantes para o crescimento desse trigo? Será que essas interações eram importantes para a proteção dessas plantas contra patógenos? Será que a gente consegue entender quem são essas correlações e trazer para essas novas plantas? Então, esse tipo de estudo, esse tipo de ferramenta que a gente pode tentar desenvolver no futuro. E o que a gente fez então? A gente fez um estudo com milho, com feijão. Então, o feijão, uma das grandes culturas aqui do Brasil, um dos grandes problemas do feijão é a fusariose, que é a doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum. E a melhor forma de combater a infecção do feijão com fungo é através de um cultivar resistente que foi desenvolvido pelo IAC em Campinas. Então, a gente não se usa fungicida para o feijão, e sim um cultivar resistente. Só que no IAC tem vários cultivares. Então, a gente foi lá, pegou o cultivar resistente e cultivares suscetíveis. Olha que é sempre a mesma espécie de planta, é tudo feijão, é tudo fazelos vulgares. Só que tem o feijão resistente e tem o feijão suscetível. É muito interessante essa comparação, porque esse resistente, que é o IAC Milênio, ele veio de um cruzamento entre esse IAC Alvorada, que tinha uma boa qualidade de grão, com esse BRS Majestoso, que tinha alta produtividade e era resistente ao fusário. Então, eles cruzaram esses dois e deu origem ao Milênio, que tem boa qualidade do grão, alta produtividade e é resistente. Olha que beleza, fez uma ótima planta. Mas o que será que aconteceu com o microbioma da rizosfera? A pergunta foi: o modo de resistência, ele é genético da planta. Então, o fungo, ele está no solo, ele alcança a raiz e penetra a planta e acaba matando a planta. E por que essa planta é resistente e a outra não? É uma coisa genética da planta, são vários genes que controlam isso, mas basicamente a resistência é estrutural e química. Então, primeiro, eles têm oclusão vascular, plugs de gel e tilose, ou seja, aumenta a parede celular da planta. Então, esse feijão resistente tem uma parede celular mais grossa. Então, o fungo fica mais difícil de infectar, porque fisicamente é mais difícil infectar uma raiz mais grossa. E se ele infecta, a planta ela emite alguns fenóis e outros metabólitos para tentar matar esse fungo. Então, essa resistência ela é completamente genética e fisiológica da planta. Só que a gente trabalha com microbioma, a gente entende a importância do microbioma. E a gente se perguntou, será que essa planta depende, em parte, também desse microbioma da rizosfera? Será que cruzando essas plantas, mudou também o microbioma da rizosfera? Então, a gente pegou essas plantas, plantamos o resistente e o suscetível nas mesmas condições, no mesmo solo, na mesma temperatura, era tudo igual. Era tudo igual. E a pergunta foi, será que a comunidade que vai ser atraída na rizosfera do resistente é diferente dessa comunidade que vai ser atraída na rizosfera do suscetível? E lembrando que o que vai atrair aqui na rizosfera é os micro-organismos que estão no solo. Por isso é muito importante a gente manter a diversidade no solo. Aumentar a diversidade de bactérias e fungos no solo tem mais chance da planta escolher bactérias benéficas. Então é muito mais fácil eu montar um time de futebol. Tem um ex-jogador de futebol aqui, ó, que eu fiquei descobrindo. É muito mais fácil você montar um bom time com 100 pessoas para escolher, tem que escolher 10 entre 100, do que montar um time que tem que escolher 10 entre 20. Então, quanto maior é a diversidade do solo, mais chance a planta tem de escolher uma bactéria benéfica. Por isso que é importante a gente manter isso. Mas tudo bem, o solo era o mesmo. É o mesmo solo e as mesmas condições. Será que essa comunidade aqui é diferente dessa? E se for diferente, será que a comunidade dessa planta resistente de alguma forma, ajuda a planta a se proteger contra a infecção ao patógeno, contra a infecção ao Fusarium? Então, foi isso que a gente se perguntou, começamos a avaliar. Vou mostrar um monte de gráfico aqui, mas não se preocupe com gráficos. Então, a primeira coisa que a gente viu, isso aqui são análises de diversidade. Então, o que a gente fez? A gente vai lá, planta as plantas, elas crescem, a gente retira as plantas, pega o solo da rizosfera, extrai o DNA, nas mesmas condições, e de alguma forma, a planta resistente atraiu uma comunidade mais diversa na sua rizosfera. E quando a gente estuda a infecção de patógeno, quanto mais diversa é uma comunidade, é mais difícil do patógeno se estabelecer, porque ele tem que achar o seu nicho, os seus nutrientes, até encontrar a planta e infectar. Se é mais diversa essa comunidade na raiz da planta, é mais difícil do patógeno infectar essa planta. Então a gente já encontrou o primeiro indício de que esse microbioma da rizosfera do resistente está ajudando a planta a se proteger contra aquele patógeno.
Essa aqui é mais uma análise, cada pontinho aqui, ó, é como se fosse uma amostra que eu peguei do solo ali da rizosfera, fiz o sequenciamento e olhei para toda a comunidade microbiana. Quanto mais similar são as comunidades, mais próximos os pontos. Então a gente pode ver aqui o suscetível, que é azul, está aqui, o resistente está aqui e a comunidade do solo está aqui. O que isso quer dizer? Que as comunidades tanto do solo quanto da rizosfera do resistente e da rizosfera do suscetível são completamente diferentes. Todas elas vieram do solo. Só que a planta resistente selecionou uma comunidade específica e a suscetível também selecionou uma comunidade específica. Então, plantas muito próximas geneticamente, cultivares, variedades da mesma espécie, conseguem recrutar na sua rizosfera uma comunidade completamente diferente. E será que essa comunidade está ajudando a planta a se proteger? Aí a gente identificou quais grupos são mais abundantes no microbioma da rizosfera da planta resistente. Qual que é mais abundante? O que aumentou muito mais ali? A gente selecionou 4 famílias: Pseudomonadaceae, Bacilliaceae, Cytophagaceae, Solibacteriaceae. O que isso quer dizer? Dentro dessas famílias microbianas tem alguns grupos que têm ação conhecida contra o fusário. Por exemplo, Pseudomonas e Bacillus. Todo mundo aqui conhece e já viu falar. Essas bactérias têm ação direta contra o fusário. Olha que doideira. Então a planta resistente, ó, aumentou muito mais a abundância de bacilos e muito mais a abundância de pseudomonas. Ou seja, plantas que são geneticamente muito próximas, plantadas nas mesmas condições, no mesmo solo, atraíram uma quantidade de bactérias diferente. E a resistente atraiu uma alta concentração de bactérias que ajuda ela a se proteger contra o fusário. Porque essas bactérias têm ação direta contra o fusário. Então, de alguma forma, a planta está selecionando um time para jogar a favor dela que protege ela contra essa infecção. E a gente consegue ver quais funções essas bactérias estão fazendo através das análises. E a gente conseguiu ver, por exemplo, que Pseudomonas tem genes relacionados à produção de fenazina. E fenazina é um antibiótico que combate diretamente o fusário. Então, de alguma forma, essa planta resistente está convidando, ele está chamando e atraindo na sua rizosfera uma bactéria que produz um composto que mata o fungo em questão. Então a gente começou a olhar para isso também, olhamos, está vendo aqui, ó, a produção de fenazina, o verdinho aqui é a planta resistente, é muito mais alto o número de genes relacionados à produção dessa fenazina do que na planta suscetível. Então a planta resistente está atraindo na sua rizosfera uma comunidade que produz compostos que combatem o patógeno. E isso foi ao acaso, né? Foi no cruzamento que fizeram ali entre as bactérias. Mais uma vez essa análise de network. Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que quanto mais complexo uma comunidade, mais difícil para o patógeno se infiltrar nessa comunidade, encontrar a planta e infectar. Porque imagina, o patógeno está no solo. A gente coloca a planta, ela cresce e ela forma uma comunidade em volta da sua raiz. O fungo tem que atravessar essa comunidade e infectar a planta. Então a gente falou, se essa comunidade for mais complexa, é mais difícil do fungo infectar. E essa aqui é a análise do resistente e esse aqui do suscetível. Então a gente viu que realmente uma menor diversidade, uma menor complexidade, a planta fica mais suscetível a ser infectada por um patógeno. A gente consegue identificar também, por essas análises, quais são os principais grupos de bactéria que estruturam toda essa comunidade. É como se fosse assim, um castelo de cartas. Se a gente tirar uma carta, ele se desmonta. Se a gente tirar essas bactérias mais importantes, ela abre essa comunidade. E a gente identificou algumas, e a principal delas foi essa espécie de bactéria chamada Diadobacter. Eu nunca tinha ouvido falar. O que é essa bactéria ali? O que ela faz? E quando a gente foi olhar para a literatura, procurar artigos científicos, tem indícios de que Diadobacter combate fusário em banana e em pepino. Ou seja, a bactéria mais importante que a gente encontrou ali naquele contexto é uma bactéria que tem ação contra o próprio fusário. Então, de alguma forma, essa planta está atraindo essas bactérias benéficas para se proteger. Então, quando os melhoristas fizeram o melhoramento genético, eles falaram, é melhorado geneticamente, ela é resistente por causa da sua genética e da sua fisiologia. Mas a gente conseguiu provar que ela depende do microbioma para se proteger. A gente olhou o perfil fisiológico também, são várias análises, mas o que é mais interessante? O fungo está no solo, então ele tem que entrar nessa comunidade para infectar a planta. Então, quanto mais eficiente for essa comunidade da rizosfera, mais difícil para o fungo se estabelecer. Então, existe uma análise que a gente pega um pouco de solo da rizosfera
e coloca numa plaquinha que tem diferentes fontes de carbono. Se aquela comunidade usa aquela fonte de carbono, vai ficar roxo essa plaquinha. Então o que a gente consegue ver aqui? Ó, tem muito mais pontinhos roxos na placa do resistente do que na placa do suscetível. Isso quer dizer que a comunidade da rizosfera da planta resistente está muito mais ativa também. Está usando os recursos, está metabolizando, está fazendo ciclagem de nutrientes, ajudando a planta a ter saúde e assim protegendo a planta contra a infecção. E a gente isolou aquelas pseudomonas e penibacilos que a gente viu que são mais abundantes, colocamos numa placa com o fungo e realmente, ó, aqui são as bactérias e o fungo para de crescer. Ou seja, aquelas bactérias que a gente identificou que são mais abundantes na planta resistente, realmente elas protegem a planta contra a infecção do fungo, porque elas combatem o crescimento do fungo. Então o que a gente pode resumir de tudo isso aqui? Pegamos duas plantas, uma é resistente ao patógeno, o outro é suscetível. Essa planta foi criada com melhoramento genético pelo IAC. Eles falaram que essa resistência é genética e fisiológica da planta. Pegamos elas, plantamos no mesmo solo, nas mesmas condições, e querer entender se o microbioma que ela monta ali na sua rizosfera é diferente entre as duas plantas, e se fosse diferente, se tinha alguns indícios de que ela protegeria a planta. Então a gente viu que a planta resistente tem uma maior diversidade e abundância, torna mais difícil a infecção do patógeno, porque tem muita gente ali protegendo a planta. A estrutura da comunidade é completamente diferente, então a comunidade que foi atraída na rizosfera do suscetível é completamente diferente da comunidade que foi atraída na rizosfera do resistente. A comunidade é muito mais ativa e complexa, dificultando o patógeno de se estabelecer, infectar a raiz. A gente viu uma alta abundância de grupos benéficos, então a gente viu pseudomonas, bacilos, penibacilos, bactérias que combatem o fungo, quando a gente coloca na placa, são muito mais abundantes na rizosfera dessa planta resistente. E a gente viu também alta proporção de genes antagônicos, produção de fenazina, colecina V e quitinase. Então, juntando tudo isso, a gente conseguiu provar que, apesar da planta ter uma resistência genética e fisiológica dela, o microbioma da rizosfera é a primeira linha de defesa contra esses patógenos de solo. Então, entender esse microbioma, como ele é montado, como que a planta atrai essas bactérias, a gente pode tentar desenvolver metodologias para aumentar esses grupos benéficos. Que tipo de composto que a planta produz que ela está atraindo uma pseudomonas que ajuda ela a se proteger contra o patógeno? Será que eu consigo sintetizar esse composto? Que tipo de manejo de solo eu faço para que promova uma maior diversidade do solo, para que a planta tenha um maior plantel, maior opções de escolher umas bactérias benéficas para fazer a sua rizosfera? Então a gente viu que entender esse microbioma faz parte fundamental da gente desenvolver técnicas para melhorar a produtividade e saúde e crescimento de plantas. E eu vou mostrar alguns slides de como aplicar esse conhecimento, como a gente vai aplicar, como pode ser aplicado no futuro para o desenvolvimento de novas cultivares ou de novas estratégias de manejo para que a gente possa promover crescimento de planta. O primeiro é algo muito geral, que a gente divide em 3 partes. Num nível maior, que é o nível de produção, que é o ajuste grosso que a gente fala, é olhar para componentes biológicos por meio do manejo, práticas conservacionistas, rotação de cultura, olhar para a física do solo, deixar a cobertura do solo, não revolver muito o solo. Todas essas práticas que a gente conhece pode ajudar. Depois a gente vai para um ajuste mais médio, que é olhar para o componente biológico através de inoculantes, bioinsumos, produtos que promovam a diversidade desse solo, para que a planta tenha uma opção de escolher bactérias benéficas. E no nível mais fino é entender essas relações na rizosfera e tentar manipular isso aqui, manipular essa interação para que a planta escolha as bactérias benéficas. Como a gente pode usar essa informação para melhoramento genético, por exemplo? A gente pode fazer um melhoramento genético dirigido. Por exemplo, vamos estudar uma planta, seja uma soja, um milho, um feijão. A gente estuda e vê quais são as bactérias que estão presentes na sua rizosfera. Vamos supor que a gente identifique uma bactéria benéfica. Essa bactéria verde aqui é uma bactéria benéfica. Ela protege contra um patógeno, ou ela solubiliza fósforo, ela fixa nitrogênio, pode ser diversas qualidades dessa bactéria. O próximo passo nas pesquisas é tentar entender qual exudado, qual produto químico a planta está expelindo aqui da sua raiz que está atraindo essa bactéria. Esse é o próximo passo das pesquisas. Então a gente sabe que, por exemplo, que essa planta produz esse composto verde que atrai essa bactéria verde benéfica.
Aí o próximo passo nas pesquisas é tentar entender qual o gene da planta que produz esse composto verde que atrai essa bactéria verde. Então imagina se a gente tem toda essa história na cabeça, a gente sabe qual gene que a planta tem para produzir um composto que atrai uma bactéria benéfica, a gente pode de alguma forma usar essa informação para melhoramento genético. Então a gente pode produzir plantas que tenham mais cópias desse gene ou que expressem mais desse gene, que produzam mais o composto verde que atrai essa bactéria verde. Então a gente está falando aqui de manipular o microbioma do solo, não através de inoculantes, não através de manejo, mas sim através da própria planta fazendo isso. Então quem sabe futuramente os melhoristas vão olhar toda essa história e produzir plantas que são mais eficientes em trazer uma comunidade benéfica no seu solo. Mas também não adianta a gente colocar uma planta assim se a qualidade e a saúde biológica do solo não tá boa. Porque as bactérias que vão para a rizosfera são bactérias que estão no solo. Então a gente tem que manter uma alta diversidade microbiana no solo para que as plantas possam escolher as suas bactérias de alguma forma benéfica. Essa é uma forma da gente usar essa informação, esses conhecimentos de microbioma de rizosfera para futuros programas de melhoramento. Uma outra forma a gente chama de plant soil feedback, que é o legado que uma planta deixa no solo. O que isso quer dizer? Quando a gente cresce uma planta no solo, ela vai atrair uma comunidade na sua rizosfera. Quando a gente tira ou colhe essa planta, essas bactérias continuam no solo. Então, que tipo de planta eu posso usar para que deixe um legado positivo no solo para a próxima cultura que vai vir? A gente já faz isso com rotação de cultura para olhar, colocar uma leguminosa para dar input de nitrogênio. Mas agora é começar a olhar e entender qual cultivar de planta vai deixar um legado melhor para uma próxima cultura que vai vir. A gente chama isso de plant soil feedback. Exemplo de como a gente está tentando ver isso é reflorestamento de Mata Atlântica. Então tem diversas áreas de Mata Atlântica que foram usadas para agricultura e hoje são abandonadas e as empresas têm que reflorestar. E para reflorestar a Mata Atlântica, existem várias plantas pioneiras, que são as plantas que crescem rápido primeiro, depois as plantas tardias. Então são as pioneiras e as tardias. Só que tem dezenas de plantas pioneiras e dezenas de plantas tardias. Qual é melhor pôr? Qual cresce melhor? Então a gente está começando a olhar o seguinte: qual planta pioneira a gente vai pôr que vai trazer um legado para o solo que vai fazer com que a planta tardia cresça mais eficiente? A gente pode traduzir isso em agricultura. Que cultivar de planta eu posso usar agora para que eu venha com uma outra safra, uma entre-safra, possa deixar um legado no solo que aumente a produtividade daquilo lá. Então é começar a entender como a planta seleciona na sua rizosfera, para que legado ela vai deixar, para que isso torne-se benéfico para uma próxima planta que vai vir. Então esse é o tipo de estudo que a gente faz, tentar entender esse microbioma, tentar entender como essas plantas recrutam, quem são os benéficos e como a gente pode manipular esse microbioma para promover crescimento e saúde dessas plantas. Esse é o último slide. A gente fala sempre do benefício do microbioma, né, das bactérias, mas a gente sabe que também são vilões. Elas também causam imobilização de nutrientes, elas usam nutrientes e não disponibilizam para a planta. Algumas bactérias emitem gases do efeito estufa. Algumas bactérias causam doença, perda de produtividade e até ajudam a degradar o solo. Mas, por outro lado, bactérias benéficas fazem fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo, consumo de metano, ajuda no aumento de produtividade, protege contra doenças e promove crescimento. Entender quem são elas, o que elas fazem, como as nossas práticas de manejo e agricultura afetam essa comunidade, a gente pode desenvolver estratégias e técnicas para mover as bactérias desse lado da figura para esse lado da figura, para que as próximas culturas e as próximas plantas tenham um legado positivo que aumente a sua produtividade. Como a gente vai conseguir isso? Estudando microbiologia, estudando genética de planta, estudando tudo isso que eu mostrei, para que no futuro a gente consiga desenvolver, consiga aconselhar e consiga indicar qual é a melhor planta para se plantar, qual é o melhor manejo para se fazer, qual é o melhor insumo a se colocar, para que assim a gente consiga aumentar a produtividade, usando menos insumos, diminuindo fertilizantes. E aqui eu falo que a gente não vai substituir com microbiologia, mas a gente vai agregar. Então a gente pode usar a microbiologia para diminuir alguns fertilizantes e ficar menos dependente de fertilizantes, por exemplo. A gente pode usar essa microbiologia para tentar fazer com que a planta supere momentos de estresse hídrico, como o Guilherme falou. Então a gente vai ter momentos de estresse hídrico, existem bactérias que ajudam as plantas
a suportar momentos de estresse. Então, cada vez mais a gente está entendendo quem são essas bactérias, como elas fazem, como elas ajudam. A gente pode desenvolver inoculantes, a gente pode desenvolver produtos que atraiam essas bactérias ou que aumentem essa população. Mas olhar para o solo, sem olhar para o microbioma, a gente está faltando uma parte fundamental da importância da saúde e qualidade. Então, a gente tem que olhar para a física, para a química e para a microbiologia, para primeiro entender como elas são, quem elas fazem, para depois a gente desenvolver técnicas e vai manipular esse microbioma. Então, eu acho que o mais importante aqui é mostrar e deixar em você essa faísca de que olhar para o microbioma, que existem técnicas modernas, pesquisas de ponta, que futuramente vão começar a aparecer aí como técnicas e produtos que vão ajudar a crescimento e saúde da planta, olhando para a microbioma. Então, espero que vocês saiam daqui gostando de microbiologia, entendendo a importância da microbiologia. E tudo que eu falei para a planta, tem estudo sendo feito também para a saúde humana. Porque daqui para frente, microbioma vai ser estudos de saúde humana, saúde de planta e saúde de animais. Porque nós somos altamente dependentes deles. Então, espero que vocês tenham saído com essa faísca de curiosidade. E esperem os próximos anos que mais pesquisas virão e novos produtos surgirão para a gente ajudar nessa produtividade. Obrigado.